No segundo bloco, 5 representantes da sociedade civil farão perguntas aos candidatos. Nessa etapa, serão abordados os temas cultura, diversidade sexual, educação, mobilidade urbana e saúde. A ordem dos candidatos e dos temas será definida por sorteio. Cada candidato terá a chance de responder a um desses assuntos. Os convidados terão 30 segundos para perguntar e os candidatos até 1 minuto e meio para responder às questões. Muito bem, eu gostaria agora de convidar o presidente da ONG Rodas da Paz, Jonas Bertucci. Ele preparou uma pergunta sobre mobilidade urbana. E agora eu vou sortear quem vai ser o candidato a responder a pergunta de Jonas. O candidato é Luiz Pittman. Jonas, por gentileza. Do transporte público e das condições para pedestres e ciclistas, uma tendência mundial nas grandes cidades é também a criação de restrições para o uso do carro, que polui mais e transporta menos gente. A população do DF parece concordar. Em uma enquete, 60% respondeu que a construção de um imenso estacionamento subterrâneo no centro da capital não é uma boa solução. Qual a sua opinião sobre esse projeto? Jonas, primeiro, parabéns pela ONG e pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito no Distrito Federal. Concordo plenamente que o sistema carro não funciona. Quando você alarga mais uma pista ou cria mais um estacionamento, facilita somente para que, num período muito curto, eles consigam chegar ao local do trabalho ou ao local de casa. Nós precisamos fazer um investimento grande em trilhos e nas alternativas. Os trilhos, nós já falamos muito, já tem há mais de 12 anos projeto pronto para 2 quilômetros a mais do metrô em Ceilândia, Samambaia, na Asa Norte, e não foi investido nesses anos todos nenhum real. Entendo que a questão do estacionamento na parte central, em alguns lugares, precisa sim viabilizar. Nós precisamos, principalmente no setor comercial sul, resolver aquele problema e ali pode ser criado um sistema de estacionamento com ruas 24 horas, onde que revitaliza por completo o setor comercial sul. Devemos, principalmente nas alternativas, na parte de bicicletas, por exemplo, dar a condição para que quem quer chegar ao trabalho, se deslocar até um ponto de ônibus, um metrô, tenha ali local para acomodar e deixar a sua bicicleta com segurança até ele voltar. E, da mesma forma, possível a gente construir isso numa integração onde que os ônibus, metrô, bicicletas e os outros meios alternativos consigam ser atendidos e a população chegue mais rápido. Por favor. Muito obrigada. Eu chamo agora o reitor da Universidade de Brasília, Ivan Camargo. O reitor vai fazer uma pergunta na área de educação. Eu vou sortear agora o candidato que vai responder ao reitor. É o candidato Agnello Queiroz. Por gentileza, reitor. Caro candidato, essa semana tivemos o resultado do IDEP, semana passada, e me chamou a atenção que a meta para 2021 do ensino fundamental do IDEP é que seja uma nota de 5,8 para o ensino público. Nessa mesma meta, para o ensino privado, a meta é 7,5. Me parece, candidato, uma incoerência ter uma meta tão grande para o ensino privado e uma meta tão baixa para o ensino público. Eu gostaria de saber o que o senhor propõe para que o nosso ensino público seja, pelo menos, tão bom quanto o ensino privado. Obrigado. Muito obrigado, magnífico reitor, Ivan. É uma boa pergunta, porque essa é a questão central do desenvolvimento não só da nossa cidade, mas do nosso país. É o grande desafio que nós temos que ter. Por isso que estou dando uma grande prioridade para a área de educação. A primeira medida foi um programa forte, ofensivo, de alfabetização, e hoje Brasília é a primeira cidade do Brasil que é território livre do analfabetismo. Parece simples e elementar, mas isso é muito importante para uma cidade. Segundo, acesso à primeira infância.
Então, já entreguei 28 creches e vou entregar 112 creches para universalizar o acesso à creche das crianças que não podem pagar nessa cidade. Tempo integral, 10 horas, 5 refeições, creche de alta qualidade. Cada creche dessa custa R$2,5 milhões. Terceiro, a ampliação da educação integral. Eu já coloquei 332 escolas em educação integral, uma cidade inteira em educação integral em Brasilândia, para mostrar que é possível e desmistificar essa onda que não pode ter educação integral. Pode sim, nós temos recursos humanos e materiais para isso, e nós estamos fazendo agora em Brasilândia. A próxima cidade é Santa Maria, e, se Deus quiser, a nossa população permitir, até 18, eu coloco todas as escolas públicas em educação integral na nossa cidade. Ampliei o ensino técnico de 1.200 vagas para 19.000 vagas, e o ensino universitário também com expansão, inclusive da UNB em Ceilândia e em outras áreas. Então, e melhoramos um pouco também o nosso desempenho aqui no IDEB. Ela é coordenadora do Grupo Estruturação, que é um grupo em defesa da causa gay aqui do Distrito Federal, mas ela teve um contratempo, ela teve um acidente. Então, no lugar dela, a gente vai convidar o nosso repórter Ulisses Campbell, que vai fazer a pergunta em nome do Grupo Estruturação. O tema abordado são os direitos LGBT. Eu vou sortear o candidato. O candidato a responder o tema, então, é Toninho do PSOL. Candidato, o governador Agnello sancionou e revogou no ano passado, no mesmo dia, a lei número 2615, que pune discriminação por orientação sexual nos órgãos do GDF. Logo em seguida, segundo o Grupo Estruturação, essa lei teria sido revogada depois de uma reunião do governador com a bancada evangélica. A pergunta é, se o senhor for eleito, o senhor pretende colocar essa lei em prática? A informação está toda errada, né, da pergunta. Bom, com licença, candidato. Agora é a vez do nosso candidato responder. O senhor tem 1 minuto e meio para responder. Por favor. Bom, quanto à existência da lei, ela é concreta, é de autoria da Maninha, quando foi deputada distrital, e foi um grande avanço rumo ao combate à homofobia aqui no território do Distrito Federal, e foi uma lei que avançou muito a questão dos direitos para toda a comunidade LGBT. Acho muito importante, Ulisses, que esse tema esteja presente nas plataformas dos candidatos. Infelizmente, ontem, na 17ª parada LGBT, eu não vi nenhum dos meus colegas presentes naquele evento, porque eu gostaria muito que estivessem lá no caminhão de som, defendendo as bandeiras do movimento, porque são fundamentais para o avanço da democracia, para resguardar os direitos de uma população que sofre com a discriminação e o preconceito, e nós defendemos uma sociedade plural, uma sociedade democrática e livre de homofobia. Para nós não tem sentido fazer parte de um governo que não reconheça os direitos dessa população, principalmente aquilo que preconizava a lei de autoria da Maninha. Por isso, assumo o compromisso com toda essa grande gama de entidades representativas que nós haveremos de colocar em prática essa lei aqui no Distrito Federal. Candidato, por favor. Muito obrigada. Eu convido agora a doutora em Ciências da Saúde, Maria Fátima Souza, para fazer a sua pergunta. Ela vai abordar o tema da saúde. E eu vou sortear agora para quem a doutora vai fazer a pergunta. Então, é para o candidato ausente Arruda. Por favor. Pois não. A Organização Mundial de Saúde recomenda que todo modelo humanizado, resolutivo e mais próximo das famílias deve ser o Programa de Agência Comunitária de Saúde e o Programa Saúde da Família. O Brasil, há mais de 20 anos, vem comprovando que esse programa é um programa não só que aproxima as pessoas, humaniza as pessoas,
e, de fato, cuida da saúde das pessoas o mais perto das suas famílias. Entretanto, o Distrito Federal, infelizmente, ainda deixa muito a desejar nessa implantação desse modelo. Quando faz uma opção para investir nos hospitais, na alta tecnologia e, por consequência, todos os senhores conhecem como é a saúde no Distrito Federal. As pessoas ficam insatisfeitas, infelizes, porque não tem ainda uma referência de que lugar deve ser atendido e como será atendido. Então, eu pergunto ao candidato ausente, se eleito fosse, se ele insiste com o modelo centrado nos hospitais ou se ele vai radicalizar a organização do serviço, tendo a sua base os agentes comunitários de saúde e as equipes Saúde da Família, que o Brasil é modelo e o mundo inteiro vem copiando. Muito obrigada pela pergunta da senhora, doutora Maria Fátima, mas, infelizmente, José Roberto Arruda não poderá responder a essa pergunta aos demais presentes, aos internautas que nos assistem e a todos os eleitores do DF. Na tarde de hoje, o candidato rompeu o compromisso assumido com Veja e Veja Brasília e se negou a participar deste debate. Agora, eu gostaria de chamar aqui Vitor Leal. Ele é ator e integrante do grupo de teatro Os Melhores do Mundo. A pergunta dele é sobre cultura. Boa noite. Muitos dos espaços culturais do Distrito Federal estão completamente abandonados, não só nas satélites, como aqui também no plano piloto. É o caso do Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul, é o caso do Museu de Arte de Brasília, que vive uma situação lamentável, uma verdadeira afronta à memória dessa cidade, e o Teatro Nacional também, que está fechado há alguns meses por uma reforma que não tem prazo para começar. Teatro Nacional, que, verdade seja dita, nunca teve, em nenhum governo, de nenhum partido, o reconhecimento, o respeito que ele merece por tudo que ele representa para a cidade e para o país. Eu acho que não cabe mais a cultura ser tratada como uma atividade menor. A cultura é uma atividade que paga imposto e paga muito, que gera emprego e gera muito. Então, a minha pergunta vai para o candidato Hollenberg, exatamente. Mas eu espero que o meu recado tenha sido dado a todos os candidatos. O que o senhor pretende, como o senhor pretende fomentar a cultura no Distrito Federal? Olha, Vitor, muito boa a sua pergunta. Eu quero dizer que nosso governo, nós vamos priorizar 3 áreas para o desenvolvimento econômico que vão dar um perfil do Distrito Federal. A área de ciência, tecnologia e inovação, a área do turismo e a área da economia criativa. Nós entendemos que esse faz um perfil moderno que deve ter o Distrito Federal. É um absurdo e é uma demonstração de falta de apreço com a cultura que o Museu de Arte de Brasília, o Teatro Nacional e o Espaço Cultural Renato Russo estejam fechados. A bancada do Distrito Federal, eu, pessoalmente, coloquei R$1.200.000 para a construção do Centro Cultural de Ceilândia. O governo do Distrito Federal não teve capacidade de apresentar projeto para executar esses recursos. Nós temos hoje uma concentração enorme de espaços culturais e de atividades culturais no plano piloto e é importantíssimo fazer essa descentralização, não apenas de espaços culturais, mas de atividades culturais. É a cultura que vai construir uma nova sociedade, que vai construir uma cultura de paz, que vai construir uma cultura de tolerância, de respeito à diversidade. Portanto, fique tranquilo, Vitor. No nosso governo, a cultura, a economia criativa será uma das áreas mais importantes e nós vamos valorizar a produção cultural local, os artistas locais, inclusive vinculando a produção cultural e os artistas locais com a educação integral em tempo integral.